Fralda descartável? Nem pensar. Era de lavar com a mão de pano. E botava aqueles monte de fralda estendida lá, quarando, tinha que quarar. Quem sabe o que é quarar, levanta a mão. Ó, a mulherada sabe. Tinha que deixar quarar, porque tinha manchas que ficavam na roupa, porque só saía quarando. Há quanto tempo eu não falo essa palavra? Está me soando até estranho. E aí deixava no sol, com sabão, para depois... É assim, Vera? Depois passava de novo na água para poder tirar. Então dizer que hoje a vida está muito difícil e por isso não se vai ter... Isso é conversa das trevas. Em contrapartida, gerou uma sociedade cada vez mais doente. Eu sempre falo isso iniciando os meus sermões. E hoje à noite eu vou pregar sobre a propaganda enganosa. E a propaganda enganosa foi exatamente essa, de que ter filhos é um peso, ter filhos é um sacrifício, ter filhos é complicado, ter filhos é... Talvez você já tenha ouvido até coisas piores do que eu, né? Ao ponto de o índice também de aborto ter aumentado de geração em geração. Muitas crianças não conseguiram sobreviver por causa dessa mentira. A mulher engravidava, já tinha alguns filhos, pensava, não foi do projeto, abortava. Isso era muito comum. E agora a gente sabe o quanto isso é danoso na história daqueles que sobreviveram e na história das mulheres que abortaram. Porque isso vai para a batalha espiritual, onde essa pessoa começa a ser atormentada pelo reino das trevas, que matou alguém no seu útero, né? Isso é tema de quarta-feira, batalha espiritual. Mas quando eu olho então esse novo tempo, que diz para a mulher que ter filhos é quase que uma maldição, começa a se criar mais cachorro, gato, bicho, chamando meu cachorro de neném, meu bebê. Eu fico bravo. Fico bravo. Porque eu gosto de animal. Mas cachorro é cachorro, gato é gato. Nunca vai ser neném. Isso é uma lorota, uma conversa. Eu trabalhei nessa área de pet shop. E aí o pessoal, pastor, o que você não fez na vida, né? Trabalhei nessa área de pet shop aqui em Campos. Trabalhei para a empresa maior de pet shop aqui em Campos. E nós fomos num congresso dessa área em São Paulo, num shopping enorme, no Shopping Norte de São Paulo. E era só argumento de pet shop. Beleza, não tenho nada contra pet shop. Saio com meu cachorro 3 vezes por dia. Sou eu que boto comida, eu que boto água, embora o cachorro seja de Davi. Mas essa tradução de mensagem subliminar de que ter filhos é um peso, afetou a nossa geração. Só quem não obedece isso é o povo da Índia, é o povo da China e os muçulmanos. Porque a muçulmana cada vez mais quer ter filhos, porque o homem muçulmano crê que ele vai deixar um legado. E o legado do muçulmano sabe-se sempre que tem uma tensão religiosa e uma intenção religiosa de domínio, né? Então o muçulmano ele tem muitos filhos porque ele quer que seja criado na sua geração uma dinastia, através dos seus filhos. E antigamente se tinha filhos também, porque os próprios filhos depois que crescessem, ajudavam os pais, trabalhava também, colocava comida na mesa da família. Meu primeiro trabalho, eu me lembro que eu recebi uma merrequinha lá, que eu nem me lembro mais a espécie, mas eu chegava para minha mãe e dizia, toma aqui mãe, eu ganhei tanto essa semana, e ela falava assim, me dá isso aqui, fica com isso aqui para você. E eu me sentia um cara, né? Porque eu tinha a honra de ajudar na casa. E a vida toda fomos treinados para isso. Conquanto que a nossa geração hoje está totalmente contrária em relação a isso. Então, como que eu vou criar meus filhos, pastor, nesse tempo, dessa mensagem subliminar das trevas? Como que eu posso criar, por exemplo, um filho amoroso, um filho carinhoso, né?
É um desafio muito grande, porque você está remando contra uma maré muito pesada e muito forte, mas não é justificada. Por exemplo, quem tem um filho só, se esse filho morrer, você perdeu os filhos, você não tem mais filho. Se esse filho casar, você vai ficar sozinho rápido. Se essa menina casar, né? Então, o bom é ter filhos. Embora hoje você paga para uma criança de até 7 anos de idade, o colégio custa R$1.100, R$1.200, R$1.500. E a faculdade custa R$1.100, R$1.200, R$1.500. É pesado, realmente, né? Por outro lado, nós temos de Deus uma palavra que diz que filhos são heranças do Senhor. Heranças do Senhor. E como que eu vou cuidar dessa herança? E como que eu vou tratar? É isso que eu quero cuidar junto com você. Provérbios 31 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Isso é coisa difícil. Uma mulher virtuosa, quem a achará? Porque o discurso de hoje em dia, homens, fiquem atentos, meninos, adolescentes, fiquem atentos, porque a falácia hoje contra a mulher é gerar uma mulher que debate e combate os homens. A autoridade, o desafio de ser sacerdote da casa foi piorado por conta de uma postura que as mulheres hoje têm, que são antagônicas à vontade de Deus, é contrário à vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a mulher precisa ser, o que a mulher precisa fazer com o marido? Silêncio sepulcral. Diga comigo assim: honrar. Agora fala mais alto. Fala mais alto. É o que a Bíblia fala. Ah, mas o senhor tem que falar também dos homens. Pronto, já é uma desonra. Porque é assim que se levanta. Porque isso é implícito no inconsciente da mulher, debater contra isso. A mulher de Deus, a Bíblia fala que ela constrói a sua casa com sabedoria, né? A mulher sábia é essa mulher que não se deixa levar por esses movimentos. Porque os movimentos, todos eles têm por trás uma cultura satânica. E você não é boba mais. Toma cuidado, porque esse viés que foi impregnado na nossa geração é um nível de, a menina vai para a faculdade, quando volta, começa a debater dentro de casa, que você fica assim, onde essa garota teve? Tudo que você ensinou é até a faculdade. Se essa menina, esse rapaz sobreviver à faculdade, depois dê glória a Deus. Porque volta de um jeito afrontoso, desonroso, desafiador, como se os pais até ali nunca souberam de nada. E tudo que se fez, se construiu, não tem valor algum. Essa é a geração de hoje. Aqueles que conseguem entender que mais vale honrar a Deus e obedecer a Deus, voltam ao caminho. E aqueles que não conseguem, as suas famílias vão se digladiando, separando, e por isso há tanta gente divorciada hoje. Se concentrando numa criação de filhos, voltando para o papel da mulher, eu escrevi algumas coisas aqui que eu preciso compartilhar com você hoje, mas nós vamos estender esse assunto, porque ele é muito amplo. Ontem à noite eu estive falando numa igreja aqui em Campos, para casais, e o assunto prorrogou, eu preguei mais de 1 hora. Eu não vou fazer isso hoje não. A primeira coisa é que a harmonia da casa está ligada diretamente à mulher. A harmonia da sua casa, a organização, a beleza, o cheiro dessa casa está ligada à mulher.
Por quê, pastor? Foi dado esse dom para a mulher. Aí as mulheres pegaram uma onda de: eu quero estudar, eu vou ser doutora, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Beleza, mas para cada doutora haverá sempre uma outra doutora. Para cada médica haverá sempre uma outra médica. Para cada advogada haverá sempre uma outra advogada. Mas para ser mãe, só você pode ser mãe do seu filho. Para ser esposa, só você pode ser esposa do seu marido. E essa mensagem entrou de uma tal maneira que a mulher foi para o mercado de trabalho e a família ficou à deriva. Pastor, o senhor é contra a mulher trabalhar? Não, a minha mulher trabalha. A questão é entender qual é o seu papel e abandonar esse papel, que nunca será substituído por um homem, para vencer numa carreira em que qualquer mulher pode ter a sua própria carreira. Agora, ninguém pode ser esposa do seu marido, você que é. Ninguém pode ser mãe da sua filha. Sabe o que acontece com essa geração que não entendeu isso? Os filhos crescem e o discurso dessas crianças, que naturalmente ficam muito massacradas emocionalmente no futuro, elas dizem assim: eu não vi minha mãe na minha fase de infância. Eu disse para vocês aqui no domingo passado que uma menina de 6 anos tentou suicídio. 6 anos, a médica foi entrevistar a menina e ela disse: meu pai não tem tempo para mim, minha mãe muito menos, meu irmão me machuca e eu tentei morrer porque a minha avó morreu e era a única que me dava carinho. Eu queria ir para junto da minha avó. Essa é a geração que a gente está vivendo. Então, trazer as crianças para a igreja hoje, poucas mulheres estão fazendo isso. Essas têm o princípio da sabedoria, que constrói a sua casa sobre a rocha. Gente, eu sei que esse é um assunto muito tenso, que metade aceita e metade não aceita. Eu não estou nem aí, mas nem aí para o que você pensa. Eu estou aí para o que a Bíblia ensina. E eu fico com a Bíblia. E a Bíblia diz que uma mulher, para construir, ela precisa ser esposa, ela precisa ser mãe. A Bíblia não diz que você precisa ser a profissional do ano, não. Embora você possa ser. Desde que o seu papel, que é insubstituível. Imagina se o Espírito viesse falar com Maria e falasse: Maria, eu vou colocar no seu ventre aquele que vai massacrar a cabeça da serpente. Maria dissesse para ele: primeiro eu vou fazer a faculdade. Estou terminando uma pós. Como é que ia ser o negócio? Está entendendo o que eu estou falando? E tem outro: se você falar mal de mim no almoço hoje, você vai engasgar com azeitona e vai morrer. Nem ouse levantar o meu nome hoje no seu almoço. A harmonia da casa está ligada diretamente à mulher. A mulher tem o poder de edificar ou destruir. Isso tudo são bases bíblicas. Prosperidade ou ruína tem a ver diretamente com a mulher daquela casa. Prosperidade ou ruína. Ah, pastor, mas tem uns homens aí que são muito cabeçudos, que não sabem agir direito, que não é líder, que não é isso. É verdade. Mas o que nós entendemos é que quem constrói uma casa é a mulher. Tem um cara que eu gosto muito, ele diz assim: o marido produz, e o cara sábio também, ele chega, entrega e põe recurso na mão da mulher, e a mulher transforma isso em harmonia. Meu Deus. O cara chega e compra um móvel, a mulher chega e arruma a casa. O cara compra uma televisão, a mulher sabe onde colocar a televisão, sabe? A harmonia da casa, a completude daquele lar, o relacionamento harmonioso é com você, mulher. Não abra mão disso, isso é um privilégio que Deus não deu para a gente. E se desse também ia ser ruim, ia dar ruim, Penha. Porque a gente
não sabe fazer, não sabe nem achar as coisas. Né? É só perguntar, minha filha, você viu aquela camisa minha azul? Ela tem terceira gaveta, debaixo da terceira fila, lá por baixo. Você vai lá, a camisa está lá. Então nós não sabemos lidar com esse negócio. Esse negócio foi dado para quem? A abençoada da mulher, que por influência lá de fora, perdeu esse privilégio. Sua casa é o seu lugar de consolo, conforto e harmonia? Você gosta de ficar em casa? Porque se você não gosta de estar em casa... Minha mulher fala muito comigo isso. Eu falo assim, minha filha, nós vamos viajar, porque nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Saímos de férias, vamos para o Guarapari. Ela fala, eu queria ficar em casa. Porque a casa é um complemento da mulher. Quando a mulher acha que a casa está suja, ela se sente suja, menstruada, se você quiser entender melhor. Né? A casa está suja, a mulher se sente suja. Uma casa desorganizada, a mulher lembra do cabelo dela. Uma casa que não tem harmonia é um sinal muito ruim dessa mulher. Então veja, não saia daqui dizendo que eu sou contra você trabalhar fora. Não é isso. Trabalhe muito, ganhe muito dinheiro. Mas não perca a sua individualidade como mulher. Poder da multiplicação está nas mãos da mulher. E eu fico encantado com a minha esposa. Quando eu posso, eu ajeito um arrozinho, um feijão lá, para que ela chegue 2h e 2h30 em casa. E a gente almoça sempre 3h. Já almoçamos 5. Mas ela chega mais tarde. Então, às vezes, eu faço um arrozinho. Ninguém faz o melhor feijão do que eu, não. Aí ela chega, eu pensei, o almoço está pronto, né? A mulher vai lá rapidinho, ela dá um jeito, faz uma salada, não sei o quê. Aí a gente fica olhando, assim, os filhos ficam olhando, assim, rapaz, como é que pode? É a habilidade que Deus te deu. A organização, o senso de, sabe? É um negócio que nós não temos. E não perca isso, por favor. Porque a geração lá fora está num pancadão desgraçado, se matando, se destruindo e postando nos Instagram da vida e nos outros que você conhece mais do que eu, fazendo biquinho, mas a vida e a família está abandonada, largada, e já pensou em suicídio umas 10 vezes. Mas a gente se corrompe por essa onda. Hoje à noite você vai ouvir muito sobre isso. Vou falar sobre a propaganda, marketing. Poder da multiplicação, então, está nas mãos da mulher. O homem só semeia, a mulher multiplica. Escreve isso aí em cima da sua Bíblia. O homem, Provérbios 31, coloca assim, ó. O homem semeia, mas é a mulher que multiplica. Essa honra Deus deu para você. E essa habilidade. A gente põe recurso em casa, mas quem transforma isso em bênção é a mulher. Aí os rapazes, aí ó, solteiros, os encalhados, quer dizer encalhados não, os resguardados. Cara, escolhe bem essa mulher que você vai casar com ela. Primeiro princípio para escolher uma mulher. É outra palestra. Mas a primeira delas é, primeiro conheça a história dessa menina, olha a família dela. Quando eu conheci Zilma, não tinha dúvida nenhuma de que eu iria me casar com ela, porque quando eu olhei a família, quando eu olhei ela e a gente trabalhava junto, eu falei, é essa, acabou meu encalho. Porque a Bíblia fala dessa mulher virtuosa, é que desde quando ela nasce, ela já é uma mulher virtuosa. E aí é um papo que eu vou ter dia 27 com os adolescentes. A gente vai ter um encontro aqui só sobre perguntas e respostas. E eu vou dizer para os adolescentes que uma mulher virtuosa começa na adolescência. Uma menina que não tem dedicação,
com a sua vida, com a sua roupa, com o seu quarto, com as suas coisas, vai ser uma mulher extremamente desorganizada, tá? Vai ficar solteira. Porque homem também não gosta de bagunça, não. É um princípio. O homem só semeia, a mulher multiplica. Com isso, o bom semeador, aí é o papel do homem, empolga a mulher que faz multiplicar. Aí entra a questão do homem que a Bíblia deu papel para ele. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí é um papo para dia 29 só com os homens. Como que é esse negócio de amar a sua mulher? O que a gente pode fazer e tal? Aí mulher não entra, só macho. Porque a gente tem que aprender também a cuidar dessas meninas. Que a gente escolheu para casar, que soca dentro de casa e depois não faz mais nada também. Não cuida, não protege, não abençoa, não empolga, porque um homem que empolga a sua mulher é um homem que se cuida ao ponto de não perder dela a admiração. Porque o primeiro momento do casamento, Driele, se cuida, porque a mulher planeja uma história e um marido, só que depois que ela casa, ela descobre que o marido não é príncipe. É só um sapo, quer dizer, é só um homem comum. Que a gente investe muito para conquistar, mas depois relaxa, né? E aí a gente que é da Igreja Batista da Paz, a melhor igreja batista da cidade, aprende com o pastor da igreja, que o homem tem que amar a sua esposa, cuidar da sua esposa e tratá-la com decência, com alegria, porque ela se sente feliz em reproduzir aquilo que o homem trouxe, aquilo que o homem produz. É claro que eu estou falando de um sentido figurado, porque as mulheres hoje estão trabalhando muito e estão equiparando os seus salários com os seus maridos, e esse não é o problema é como a gente aplica isso e como a gente resolve isso, sem abandonar o ministério que Deus deu. Particularmente, eu acho que a mulher que foi para o mercado de trabalho, ela é doida. Por quê, pastor? Porque além do cuidado da casa, dos filhos e da demanda toda, essa mulher ainda sai para trabalhar fora. Não, pastor, a gente precisa, porque tem que pagar o apartamento, porque tem que, né? E aí eu sei como que é. Mas é uma demanda a mais. Eu não sei como. E aí vai a minha admiração, vocês sabem que eu sou admirador das mulheres. Eu não sei como vocês conseguem. Eu não sei como vocês conseguem. Tem mulher que sai cedo para trabalhar, dá conta da comida, deixa pronto não sei o quê, já arrumou a casa, já fez não sei o quê. Eu tenho uma assim. Você pensa que minha mulher dorme cedo? Pode mandar mensagem para ela 2 horas da manhã que ela está acordada. Essa noite ela foi dormir tarde, porque eu estava preparando o negócio das mães aí, que vai entregar aí, você já deve ter recebido. Estava lá preparando de madrugada, eu nem vi ela ir dormir. É uma loucura essa dedicação. Quando isso é num viés de equilíbrio, está ótimo, parabéns, glória a Deus. Faça mesmo, porque o texto de Provérbios fala dessa mulher também, né? Uma mulher que trabalha, uma mulher que produz, uma mulher que é destemida. E é essa a versão da mulher de Deus no nosso tempo. Outra questão. Pule fora de competir com seu marido. Isso é a falácia do feminismo. Que você está competindo ou concorrendo com o seu marido. Cada um tem um papel distinto. É diferente. Mas a mídia faz o quê? Coloca a mulher para ser máscula. As mulheres estão para as academias, não é só malhando não. As mulheres estão ficando fortes. As mulheres estão ficando maçudas. Uns ombros que parecem uns homens.
Não faça isso. Você é feminina, precisa ser feminina. Se o seu marido gosta de você musculosa, eu estou preocupado com o seu marido. Ora por ele. Pode ser flamenguista. Como diz Carol. Carol fala flamenguista. Cadê Carol? Mulher é para ser feminina. Pode malhar? Pode. Pode fazer exercício? É ótimo. Eu estou precisando. Mas pera lá, não vai competir, né? Porque tem mulher que fica competindo com os homens. Essa é a onda. O feminismo não te dá... Escuta essa. O feminismo não te dá testosterona, que é o hormônio masculino. Você continuará sendo mulher e ficará sozinha se você entrar na vibe de competir com os homens. Essa é a conversa que a gente não pode deixar cair no nosso coração. E por fim, eu botei assim: não seja feminista, seja feminina. Bonita, vestidão bonito, cabelo bonito, arrumada, batonzão, não tem problema. Nós não somos pentecostal. Seja feminina. Seja feminina. E não feminista. E agora, vamos voltar ao texto, porque essas coisas aqui eu vou anotando a partir de mensagens que eu recebo. Porque a Bíblia diz assim: mulher virtuosa quem achará, o seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Isso é um ministério pessoal. Não está ligado, ei, presta atenção, não está ligado ao seu marido, está ligado a você. Pegou ou não? Seja, que a Bíblia fala aqui que ela lhe faz bem o tempo todo, independente dele. Porque esse é o seu ministério. Ah, não vou fazer isso com meu marido, não, porque ele não está merecendo. Isso é coisa de mãe. Não é de esposa. Mãe é que fala isso com o filho: você não está merecendo, vai ganhar um castigo, porque você não fez o que mamãe falou. Está certo. Você pode ensinar o filho assim. Mas com seu marido não faça isso, porque seu marido não é o seu filho. Porque tem mulher que trata o marido como filho. Me dá uma raiva, tem hora. Porque ela olha para mim e pensa que eu sou menino, criança. Porque a mulher faz isso naturalmente sem perceber. Porque ela é nata mãe. Aí a gente tem que ensinar, voltar e dizer assim: oi, marido, I am here. Entendeu? Senão, a gente entra no pacote, né? E Ilmo está magro assim, é porque a Vera já escovou o Ilmo de, né, para baixo, para cima já. E o que essa mulher faz? Verso 12. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Então ela é operosa, ela não para também. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta, essa é da madrugada, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha, com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe o seu ganho é bom, que o seu ganho é bom, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Isso é um ministério, gente. Isso é um negócio maravilhoso. Vai lá fora e procura essa mulher que você não acha, não. Homens solteiros,
é aqui o lugar de você achar sua esposa. Porque se tem alguma chance de achar uma mulher boa para se casar hoje, tem que ser dentro no padrão de Deus. Fora isso, será sempre muito complicado. Como que essa mulher pode gerar dentro dessa casa, além de harmonia, também amor no coração dos seus filhos? Vamos aprender um pouco sobre isso nesse tempo. Porque o desafio hoje é exatamente criar um padrão comportamental dentro da nossa casa, no padrão de Deus, porque é mais seguro. Uma mulher que tem no seu coração o padrão de Deus fixado, sempre vai olhar para a sua família, a partir do seu marido, como seu ministério. Mais até ainda do que a sua própria profissão. E como, por exemplo, criar filhos de maneira que os filhos sejam amorosos. Será o nosso papo para o próximo domingo depois da ceia. Vamos continuar conversando sobre isso. Porque a longo prazo, criar filhos no padrão de Deus, a partir de nós, mulheres, que entendemos que o nosso maior ministério é a nossa família, requer muita sabedoria do céu. Não é simplesmente uma sabedoria humana. É sobrenatural. Porque a mulher de Deus, em todas as suas demandas e lutas, em muitos momentos vai dobrar o seu joelho e vai dizer para Deus: Senhor, como que eu lido com essa causa? Como eu trato isso com o meu filho? Como eu vou lidar com o meu marido? Eu ouvi isso essa semana. A mulher mandou uma mensagem, ou me ligou e falou: pastor, eu preciso ter cuidado para falar com meu marido, porque ele pode isso, pode aquilo, pode fazer aquilo outro. E eu louvo a Deus, porque isso é uma mulher inteligente, emocional e espiritualmente. Porque a louca ia fazer o quê? Entornar na cabeça do marido, que às vezes não tem muito miolo, porque tem uns homens aí que vocês casam também que tem miolo não. Não tem tento. Aí agora é para as meninas: cuidado com quem você vai casar, doida. Cuidado, não cometa os erros que muitas mulheres cometeram. Cuidado. Você vai precisar de um homem que te proteja. E o homem que te proteja, no início do namoro, ele não tenta abusar de você, ele não avança sinal. O homem que vai ser um bom marido, ele não pisa na bola enquanto está namorando. Porque no momento que o homem precisa encantar a mulher, que é no namoro, o cara já está avançando sinal e está dizendo para você que ele não tem caráter. Você vai casar com ele? Essa mulher dentro da sua casa, então, ela tem o desafio de entender a sua família e, a partir do seu marido, o seu ministério. Eu sei que você tem almoço marcado hoje, então eu vou encerrar aqui. Mas nos próximos domingos nós vamos continuar falando, e eu quero ensinar e tratar do assunto de criação de filhos, sobre como criar filhos amorosos. Como criar dentro da harmonia do lar, um lar amoroso. Porque nós vemos muitas vezes crianças que são agressivas, crianças que são desconectadas com a realidade relacional, e a gente percebe que isso tem a ver com a casa. Quem é professora? Professora. As professoras sabem muito bem as famílias como são a partir das crianças no colégio. Uma criança que vê pai e mãe se digladiando dentro de casa, no colégio eles boçam uma reação de agressividade, choro compulsivo ou isolamento. Tem muitas coisas que acontecem com a criança a partir do lar que ela está percebendo. E eu falei ontem no aniversário da minha tia de 100 anos, que nós como crianças, a gente capta tudo. A gente observa tudo, e a gente conhece e observa, por exemplo, a vovó quando ela é boazinha ou quando ela é ranzinza. Eu tinha 2 vós.
Uma avó é uma benção, era uma benção para mim, mas a outra avó era ranzinza. Até porque ela não era minha avó de origem, ela entrou na vida do meu avô porque o meu avô perdeu a mãe da minha mãe, né? Morreu. Então ela entrou e ela não foi aquela vovó que todo mundo gostaria de ter. Mas assim, mesmo assim, a gente amava a nossa vovó e a gente tinha carinho por ela, mas como criança a gente percebia as ranzinices dela. E criança percebe sua ranzinice, viu, vovó? Criança percebe as suas maldades, viu, mamãe? Criança percebe tudo. E depois que a gente fica mais velho, a gente volta e lembra essas coisas. E eu me lembrei da minha tia ontem, de 100 anos, que eu nunca vi aquela mulher agressiva, eu nunca vi aquela mulher gritando dentro de casa, eu nunca vi aquela mulher com pouco tempo que eu convivi com ela, para mim ela foi uma excelente referência, e pela família que estava ali reunida em volta dela, ela foi uma boa referência para muitos filhos. E eu creio até que a família deve estar assistindo agora, porque eu mandei o link do culto para eles. Foi uma mulher, como diz a Bíblia aqui, virtuosa, e conseguiu conectar toda a sua família a Deus, e também é uma família de caráter. Seu ministério é árduo, mas é maravilhoso. Não é simplesmente ter um casamento, viu, Drelli? É um ministério. Não é simplesmente casar com um homem para ser feliz, não. Está começando uma história. Está começando um ministério. E esse ministério é ser mulher e depois ser mãe. Para aquelas que entenderam isso de Deus e estão seguindo o protótipo santo e abençoador, vai dar tudo certo. E parabéns para você que está dando certo. Empenhe-se cada vez mais. Lute, trabalhe, viva a sua vida com afinco, mas não abandone o ministério que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu. Você sabe o que eu ouvi de um homem uma vez? Vou até descer. Lembrei aqui agora. Recém-casado, ele disse para a mulher que ele gostaria de vê-la em roupas que marcassem o corpo dela. O homem disse isso. Eu gostaria que você usasse roupas que marcassem muito o seu corpo. Até aí, beleza. Mas na rua. Sabe o que aconteceu com esse casamento? Quem acertar vai almoçar daqui a pouco. Sabe por quê? Porque o caráter dessa mulher não estava em unidade com esse caráter pervertido daquele homem que se perdeu também na história. Está perdido hoje. Criado na igreja. É um ministério, gente. E quando eu tenho o ministério de ser mãe, de ser mulher, ninguém vai me corromper. Ninguém vai fazer minha cabeça. Pois eu sei em quem tenho crido. E também sei que é poderoso. Para fazer infinitamente mais. Quando eu sento com vocês para conversar nas particularidades, eu observo quanto vocês são vencedoras. Parabéns para você. Se você está aqui hoje com a sua família construída, é porque você é uma mulher de fé, uma mulher de afinco, e eu nunca vou deixar de dizer para você aquilo que a Bíblia diz que é para ser. Sei que isso muitas vezes confronta uma realidade que você já está vindo nela, como uma onda sendo levada, mas eu não vou parar de falar para você o projeto de Deus, porque o projeto de Deus é que te garante lá no final, se você completar 100 anos, como a minha tia completou ontem, para no final você olhar para a sua família e dizer, deu certo. Porque a Bíblia garante isso. E é o padrão de Deus que nós precisamos buscar. Cuidado com as lorotas lá fora. Cuidado com o feminismo. Como eu disse ali, feminismo não te dá testosterona. Te dá solidão, porque você vai ficar sozinha. Aprenda a respeitar seu marido, aprenda a tratar sua família no padrão feminino. Daquele que Deus deu para você. Porque esse é o
melhor de Deus para a sua casa e na criação dos seus filhos. Próximo domingo, então, teremos a ceia, mas no outro domingo eu vou concluir essa palavra. Também, talvez eu nem consiga, mas nós vamos tratar um pouco sobre criação de filhos, porque nós estamos no mês da família e eu quero pensar com você como criar filhos amorosos. Vamos ficar de pé?